vamos começar falando sobre autismo, né? O que é o autismo, Fábio? Então, a gente pode categorizar o autismo como um transtorno do neurodesenvolvimento de base genética, né, com uma alta hereditariedade, e que vai impactar de diferentes formas, né, por isso o conceito de espectro, né, vai impactar de diferentes formas, né, diferentes intensidades também, nas áreas de comunicação social e interação social. Então, lá no manual diagnóstico, nós temos três critérios dentro dessa área e precisa preencher os três critérios. Então, precisa ter algum déficit, alguma tipicidade nessa área, né, da comunicação social, da interação social, né, e também vai impactar uma outra área que a gente chama de uma díade, então, né, vai impactar a comunicação, o comportamento restrito e repetitivo, ou interesses, né, restritos, as estereotipias, o hiperfoco, né, e aí tem quatro critérios lá, e aí desses quatro, o autista ele precisa preencher 50% desses critérios, no mínimo dois, né, para preencher os critérios de autismo, então, precisa ter todos os critérios da área de interação social e comunicação, né, prejuízos nessa área, e pelo menos 50% dos critérios de interesse restrito, repetitivo, comportamento estereotipado, né? E além disso, logicamente, os critérios eles precisam ser com uma intensidade, né, consistente, então precisa é um transtorno, né? Então precisa transtornar, né? Precisa ter um impacto suficiente na vida da pessoa, não é só ter traços de autismo, né? Precisa ter uma intensidade grande, né? E precisa estar presente na infância, tá? Porque pode ser questões futuras, né, que acontecem na idade adulta, na terceira idade, podem trazer prejuízos semelhantes. Então, os traços e características precisam estar presentes na infância para a gente fechar o diagnóstico de autismo. Porque o aumento desse diagnóstico, né, vem aumentando tanto. Você sabe explicar para a gente qual o motivo, se tem algum motivo? Aham. É fato que os diagnósticos de autismo estão aumentando, né? O número de diagnósticos de autismo, né, estão aumentando. A gente tem algumas pesquisas que já apontaram isso, a principal delas nos Estados Unidos, com crianças de 8 anos de idade, né, que são mapeadas por amostra, né, e a última estimativa era de 1 a cada 36 crianças, né, então dá mais de 2% aí da população um diagnóstico de TEA, né, e a gente falava aí 1 para 150, né, há 15 anos atrás, então é um aumento significativo de diagnósticos, né. Por que isso está ocorrendo, né? Existem teorias, né, explicações, buscas, muitas pesquisas tentando entender, né, quais são as variáveis, né? O que hoje nós temos como consensual primeiro, o melhor conhecimento da sociedade, então, um maior diagnóstico talvez não signifique que está aumentando os casos de autismo. Na verdade, o consenso científico é que agora a gente está conseguindo diagnosticar realmente. E antes a gente não diagnosticava porque não tinha tecnologia e conhecimento para isso. E mudanças no conceito diagnóstico, né? Principalmente em 2013, ou seja, há 10 anos atrás, teve uma mudança no manual diagnóstico, né? Então, outras nomenclaturas deixaram de existir e passaram a pertencer ao conceito de transtorno do espectro autista. Então, antes a gente tinha um autismo mais focal, que era o autismo infantil. Agora a gente tem um transtorno do espectro autista. Então, outros transtornos, né, como síndrome de Asperger, autismo atípico, transtorno desintegrativo da infância, transtorno global de desenvolvimento, foram incorporadas para o diagnóstico. E aí também aumentou o diagnóstico, né, de Sim. transtorno do espectro autista e, logicamente, outros caíram por terra porque deixaram de existir. Há também algumas pesquisas aí apontando uma diminuição de outros diagnósticos. E aí a gente não sabe muito bem, né, se hoje o olhar clínico está mais acurado para o autismo, né, ou se os diagnósticos foram dados errados, né? Mas a gente tem hoje deficiência intelectual, outros diagnósticos que estão diminuindo, né? No público adulto também, transtornos de personalidade, esquizoide, transtorno de personalidade
borderline, vem diminuindo e aumentando o número de transtorno do espectro autista também. Mas o que a ciência explica hoje é que a gente tem um melhor conhecimento para diagnosticar.